Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos falar sobre as Institutas de Justiniano, Primeiros Fundamentos de Direito Romano Justinianeu, de Bernardo Queiroz de Moraes, pela editora Y.K. É uma edição bilíngue em português e latim. Por que tratar sobre um livro de direito romano em um canal que trata sobre clássicos, trata sobre línguas clássicas e trata sobre aquilo que é considerado fundamental na filosofia, na história? Direito romano, ele é uma das bases da nossa civilização. Ele é um dos fundamentos que sustentam o que nós entendemos como civilização ocidental, da qual o Brasil bebe, da qual o Brasil é herdeiro, né? A civilização ocidental ela tem três bases fundamentais que podem ser consideradas: a filosofia grega, o direito romano e a ética cristã. Embora haja outras classificações que podem variar, mas em geral são esses três fundamentos que poderemos caracterizar a civilização ocidental. E o direito romano, ele precisa ser estudado, ele precisa ser analisado na medida em que ele influencia o nosso modo de viver, influencia a nossa sociedade. Ele é tão importante que ele foi e ainda é base para estudos e análises, especialmente aí no âmbito do direito privado, direito civil, por exemplo, né? E as nossas relações são regidas justamente por uma legislação que é bastante aproximada do direito romano. E nós temos essa herança do direito romano e devemos preservá-la e entendê-la para entender melhor como funciona o nosso sistema atual. O sistema do direito brasileiro ele é chamado sistema romano-germânico, né? Ele tem essas origens aí em se tratando da legislação com base no direito romano. E eu vou falar com vocês um pouco sobre essa importância para entendermos esse livro, né? O quanto ele é relevante, justamente pelo fato de que ele está relacionado com a história do direito romano ao longo do tempo, até chegar a esse momento na história do direito brasileiro. Primeiro, o direito romano ele foi justamente o direito que teve a sua vigência por muitos anos, especialmente aqui na época da República e do Império Romano. Ele é um sistema bastante organizado, muito complexo, que teve a sua plena vigência durante esse período e que, quando ocorreu a queda do Império Romano, o imperador Justiniano, foi um imperador aí, da parte oriental do Império Romano, ele decidiu fazer uma consolidação, ele decidiu reunir várias legislações anteriores, reunir todo aquele conjunto de leis e preceitos que estavam sendo tratados e consolidou isso em um único arquivo, pode-se dizer assim, né, um único documento, que é chamado de Corpus Juris Civilis. E ali está reunido os principais documentos, que é justamente as Institutas de Justiniano, né, temos também o Digesto, as novelas e o Códex. Né? Esse complexo de normas e de preceitos deu base para o estudo do direito romano durante quase 1000 anos. Então é muito interessante compreender esse sistema, uma vez que com a queda do Império Romano, essa consolidação ela foi aproveitada e estudada na época também do Império Bizantino, e aqui no Ocidente ele foi de certa forma meio que esquecido, porque os povos bárbaros lá que invadiram a Europa, eles não adotavam plenamente um direito codificado, um direito escrito. Era mais um direito consuetudinário, um direito de costumes. Né? Então pode-se dizer que o direito romano ele foi meio que negligenciado, não foi tão aprofundado como deveria ser. Até que no início do segundo milênio, ali por volta de 1100, um monge ele encontrou o Corpus Juris Civilis e decidiu estudar, juntamente com outros estudiosos, decidiu estudar o Corpus Juris Civilis e passar, com base nesse estudo, a aplicar essa legislação ao direito que era corrente naquela época. Então foi um lento processo de vários anos, ali por volta do século XII até o século XVIII, de estudos do direito romano e influenciando os direitos de cada região. Né? Cada povo adotava o seu tipo de direito, e aí com o passar do tempo os padres foram estudando o direito romano e influenciando de certa forma o direito de cada região. E pode-se dizer também que com o surgimento da universidade
é que surgiu com mais intensidade o estudo do direito romano, né? E é justamente nesse ponto específico é que surge a universidade, quando o monge, né, Irnério, ele decide estudar o Corpus Juris Civilis, e ali ele consolida um grupo de estudiosos e que se formou, né, cursos relacionados ao direito. E aí que se formou a primeira e a conhecida Universidade de Bolonha, justamente para estudar esse material da época do Império Romano. E aí, através desses estudos feitos na Universidade de Bolonha, foi formando outras universidades e foi se consolidando e tendo aí o que nós chamamos como universidade. Então, o direito romano, a partir desse momento do final da Idade Média, ele é visto como um direito universitário e que influencia os outros direitos consuetudinários, os direitos de cada região. Então veja quanto a relevância do direito romano. Ele era estudado quase que exclusivamente nas universidades no século XII até o século XVIII. Então, com bastante aprofundamento, né, nas legislações, especialmente porque estavam em latim. Então, era comum as pessoas saberem latim nas universidades e lerem justamente aqui as bases, as fontes primárias, né, que são justamente aqui as obras do Corpus Juris Civilis. Né? E com o passar do tempo, foi se consolidando esse estudo. Durante algum certo período, o direito romano foi negligenciado, até que no século XIX, especialmente na Alemanha, houve aí um crescente estudo, né, que acabou influenciando também o Brasil. Né? O Brasil teve a sua primeira faculdade fundada em 1827, né, que foi fundada no Largo de São Francisco, que depois deu origem à USP, né? E esse curso, formado em 1827, era justamente o curso de Direito, e que teve influências justamente da Europa, uma vez que os seus professores estudiosos eram estudiosos da Universidade de Coimbra, que vinham para o Brasil e que, portanto, tinha ali esse vínculo com a Europa. Né? Em 1854, essa mesma faculdade instituiu a cadeira de Direito Romano. E até hoje, né, a cadeira mais antiga de Direito Romano existente aqui no Brasil é a cadeira de Direito Romano da USP, né, onde os professores estão lá há quase 170 anos ensinando de forma ininterrupta o direito romano. E é nesse processo acadêmico de estudar o direito romano é que nós temos, por exemplo, professores brilhantes, né, como o Alexandre Correia. Professor Alexandre Correia, ele foi professor de direito romano e ele foi o tradutor aqui da Suma Teológica, né, do Santo Tomás de Aquino. Então foi um grande estudioso do tomismo e ao mesmo tempo também do direito romano, e logo depois o filho dele, né, tomou posse também como professor na mesma cadeira dele, e foi se consolidando o direito romano naquela universidade. Né? Então o direito romano ele teve a sua influência no direito brasileiro, como eu vou ressaltar mais adiante, né, especialmente na aplicação do direito. Mas em se tratando de estudos, o direito romano ele sempre foi, desde o final da Idade Média, um direito universitário e que influenciava os direitos regionais, os direitos de cada país, pode-se dizer assim. E o Alexandre Correia, aqui no Brasil, foi um grande estudioso e que deixou o seu legado. Né? E não só isso, mas formou-se um núcleo de estudo na Universidade de São Paulo voltado ao estudo do direito romano, né, o que as pessoas chamam como Escola Paulista de Direito Romano, fundada essa Escola Paulista através do pensamento do professor Thomas Mark, né, que consolidou essas ideias em 1973 e fez seu discípulo, né, que é o Eduardo César Silveira Vita Mark, né, e através desse núcleo de professores da Universidade de São Paulo é que se consolidou o estudo e proporcionou a essa obra. A tradução dessa obra é feita, então, a partir dessa Escola Paulista de Direito Romano, que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Né? Atualmente, como eu mencionei, essa Escola Paulista de Direito Romano ela é formada pelo professor Eduardo César Silveira Vita Mark, né, que é discípulo do Thomas Mark. Também temos, dentro do Departamento, né, de Direito Civil da USP, temos o Elcio Maciel França Madeira, né, que é professor na área da História do Direito. Temos também o Dácio Roberto Martins Rodrigues, né, e também aqui o autor dessa obra, que é o Bernardo Queiroz de Moraes. Então todos esses professores estão se movimentando para traduzir as fontes originais
do Corpus Juris Civilis e proporcionar uma versão bilíngue com comentários devidos e tudo mais. Então é um trabalho acadêmico, um trabalho de fôlego, né, de bastante esforço, e que a própria editora, a YK, apoiou essa ideia, embora sabendo que o direito romano atualmente ele não é tão valorizado como deveria ser, né? Infelizmente nem mesmo os cursos de direito estão valorizando mais o direito romano como antigamente, mas a ideia dessas obras é trazer uma retomada do estudo do direito romano, proporcionar essas fontes, né? Porque a grande parte dos estudos do direito romano é através de manuais e não do estudo das fontes como eram feitas há muito tempo, né? O estudo do direito romano ele era concentrado nessas fontes do Corpus Juris Civilis, como eu já mencionei, e trouxe várias influências, como eu já mencionei. E aqui no próprio livro, na contracapa, o autor ele deixa bem clara essas influências, né? Vou ler para vocês aqui, ó. Institutas de Justiniano, Primeiros Fundamentos de Direito Romano de Justiniano, objeto da obra, tradução anotada das Institutas de Justiniano em português e sua edição crítica em latim. Importância do texto traduzido. Primeira parte do famoso Corpus Juris Civilis, que é dividido aqui, como eu mencionei, em Institutas de Gesto, o Código e a Novelas. 2. Manual do século VI d.C. para o estudante primeiranista do curso de Direito de Constantinopla. 3. Bases do estudo do direito privado até o século XIX, inclusive no Brasil. 4. Fonte do direito romano justinianeu, ou seja, tinha força de lei. 5. Fonte do direito no Brasil até 1917. Então, que até 1917 ainda tinha as suas consequências aqui no direito brasileiro. 6. Uma das bases principais para a codificação do direito privado no mundo entre os séculos XVIII e XIX. 7. Uma das bases para a harmonização do direito supranacional contemporâneo. 8. Objeto amplo, pois não se restringe ao direito privado. Também abordou, ainda que mais superficialmente, a área do direito público, como o direito processual e o direito penal. Então, é bem interessante saber disso. É uma obra fundamental que agora está sendo traduzida para o português, e o mais interessante, que é uma versão bilíngue, né? Você tem na primeira parte a versão em português e na segunda parte a versão em latim. Então, para que o aluno, ou para quem estiver estudando e tiver um conhecimento do latim, pode ler a base, né? E quem é o autor, né? O tradutor, na verdade, né? Que é o Bernardo Queiroz de Moraes. Ele é bacharel em Direito pela USP, especialista em Direito Romano pela Università de Roma, né? La Sapienza, doutor em Direito Civil e Direito Romano pela USP, livre docente em Direito Romano pela USP também, professor associado da Faculdade de Direito da USP, Direito Civil e Direito Romano, professor titular, doutor da Faculdade de Direito da FAAP, Direito Civil, e diretor de comunicação da ABED, foi vice-presidente da Comissão de Pesquisa da FIDUSP, procurador federal de categoria especial da AGU, vencedor do prêmio Orlando Gomes 2018 da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, com um livro intitulado Parte Geral do Código Civil, Gênese, Difusão e Conveniência e uma Ideia. Então, o Bernardo aqui, uma pessoa altamente formada, especializada no direito romano, que apresenta essa obra. Então, além dessa importância histórica de ser a base para a nossa civilização ocidental e de apresentar a base para o direito, especialmente o direito civil, né, e os estudos de direito, essa obra ela tem aspectos que nós verificamos na nossa própria sociedade, conceitos que ainda estão vigentes, né? Então, compreender o direito romano, compreender as obras, especialmente as Institutas de Justiniano, é compreender a nossa sociedade, o processo de formação da sociedade, e entender o quanto que é importante consolidar e estudar as nossas bases, né? Então, essa Escola Paulista de Direito Romano está promovendo essas publicações. Temos as Institutas de Justiniano, mas temos também as Institutas de Gaio, né, que foi traduzida pelo professor Dácio Roberto Martins Rodrigues, né, e que também irei falar aqui no canal. Enfim, a minha ideia central, uma vez que nós analisarmos as obras em se tratando aí de latim, né, aprendemos o latim, entendemos essa língua, nós iremos partir para as fontes, para as obras que foram escritas nessa língua. E uma dessas obras é justamente as Institutas de Justiniano. E que para você que não é formado em direito, para você que não tenha assim, essa proximidade para o direito romano, não precisa se assustar com o direito romano,
porque nós iremos analisar também o latim do Justiniano, né? Então, tanto as obras que nós iremos analisar, como por exemplo a Vulgata Latina, né, a Summa Theologica, o Corpus Iuris Civilis, vão estar em latim. Nós vamos aprender a lidar com essas fontes e compreender justamente como se deu todo esse processo de formação jurídico, né, que nós conhecemos, e como nossa sociedade tem essa obra como sendo a sua base. Então aqui está um clássico do direito, uma obra que vale a pena ser estudada, vale a pena ser aprimorada, com bastante detalhe, né, porque o professor aqui, Bernardo, ele colocou vários comentários, né? Aqui vocês podem perceber que há vários comentários, uma boa tradução, né? Eu pude analisar essa tradução. Cada detalhe é muito interessante, que é bem colocado com notas, e ainda há destaques em letras vermelhas de partes aqui que o professor considera em suas considerações, seus comentários. Ele faz também toda uma análise quanto aos manuscritos e as melhores versões das Institutas de Justiniano. Enfim, é uma obra bem feita por alguém altamente especializado e que participa agora de um movimento que está cada vez mais crescendo, né, e buscando justamente esse retorno do direito romano, né. O próprio Goethe, né, que é o escritor, o famoso Goethe, ele dizia, né, que o direito romano ele é como um pato mergulhador, né. O pato mergulhador ele mergulha e na superfície da água, né, do lago, ninguém consegue ver, mas com o tempo ele ressurge. E quando ele ressurge novamente com todo o seu esplendor. Assim, segundo Goethe, é o direito romano. Ao longo de vários anos, ele é esquecido, depois ele tem a sua consolidação e retorna novamente. Assim como aconteceu, né? Ele tinha a sua vigência na época do Império Romano, depois com o tempo ele foi meio que negligenciado, retornou aí com os estudos universitários, com mais intensidade, a partir do final da Idade Média, depois teve um tempo de esquecimento, mas depois retornou no século XIX, depois até metade do século XX, em diante ele foi meio que negligenciado e agora está buscando retornar novamente com os estudos mais aprofundados e com essas traduções que estão sendo publicadas. É um grande desafio para a editora YK, né, porque o direito romano ele não é tão valorizado atualmente e a própria editora apostou nessa ideia e nós só temos que agradecer, né, ao esforço feito pelos professores e pela editora YK em nos proporcionar aqui uma fonte base da nossa civilização e do nosso direito. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós iremos analisar ainda as outras obras do Corpus Iuris Civilis, né, e iremos eventualmente analisar com mais profundidade o conteúdo aqui no canal, talvez analisar capítulo por capítulo ou título por título dessa obra, e para que você possa entender como funcionava o direito romano e como ele é influenciador do nosso direito até atualmente, né, especialmente o nosso direito civil, que tem uma forte ligação com o direito romano. Então é isso, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, e até a próxima.